Graça e paz, queridos amados. Sou o pastor Hermes. Hoje estou no segundo vídeo concernente à vida do apóstolo Paulo. E no primeiro vídeo nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz, o 16 diz, porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem, primeiro dos judeus e também ao grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito que o justo viverá da fé. E recapitulando, nós falamos do nascimento de Saulo, que ele nasceu no ano 5 depois de Cristo, nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia, província romana. Seus pais eram judeus, do partido dos fariseus, eram cidadãos romanos, mas que a Bíblia ali não explica como foi que eles adquiriram, mas que a cidadania ela poderia ser comprada, ou às vezes uma pessoa por um bom comportamento, ou por prestar um bom serviço ao império, ele adquiria de graça, ele receberia de graça. Mas se tivesse propriedade, as pessoas não eram privadas das suas regalias, das suas tradições, né? Simplesmente eles se tornavam cidadão romano, onde eles teriam liberdade para andar dentro do império. Nós falamos também que a cidadania romana ela tinha alguns privilégios. O primeiro era que a pessoa sendo condenada e a julgamento, ela poderia adquirir, exigir ser julgado perante o imperador. Segundo ponto, eles eram imunes do chicote, né? Que era o que? As quarentenas, as chibatadas que eles levavam, eles eram imunes disso aí. Não poderia sofrer essa pena sem ser julgado. E terceiro, eles não poderiam ser crucificados, aquela pior morte daquela época. E Saulo nasceu nessa cidade, Saulo, um cidadão romano de nascimento, porque ele era filho de judeus, mas nasceu na província romana. Então, automaticamente, ele era um cidadão romano. Isso está em Atos 22, 28. Mas ele cresceu naquela cidade, estudou naquela cidade. Agora, eu entro no nosso segundo vídeo, que eu quero deixar o tema: a partida de Paulo para Jerusalém para estudar sobre os pés de Gamaliel, um grande estudioso, uma das mentes pensantes daquela época, um rabino muito respeitado pela sabedoria que Deus lhe deu. E eles tinham a escola de Hillel, que era o avô de Gamaliel, e nessa escola os pais de Paulo, que era amigo de Gamaliel, que eles participavam da mesma tribo dos fariseus, só que Paulo, seus pais, eles eram o quê? Eles eram cidadão romano da província romana, os pais eram judeus e ambos pertenciam à tribo de Benjamim, que era a tribo de qual veio o primeiro rei de Israel, chamado rei Saul. Diz assim que os pais, os estudiosos dizem que os pais colocaram esse nome de Saulo em homenagem ao rei Saul. Amém? A Bíblia não está dizendo, mas diz alguns estudos de muitos teólogos em homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. E Paulo, eles almejavam que ele fosse um líder da igreja de Jerusalém, e era importante passar por essa escola de formação nos pés de Gamaliel. E entre 13 e 15 anos, eles levaram Paulo para Jerusalém e matricularam ele nessa escola aos pés de Gamaliel. E Paulo estudou ali no período, uns dizem 5, mas a maioria diz de 5 anos, ele ficou nos pés de Gamaliel. Desde jovem, Saulo era um menino muito estudioso. E ele muito estudioso. E os pais, que eram fariseus, geralmente cuidou do estudo dele, naquilo que eles esperavam para eles. E quando ele saiu para a escola de criança, a escola de Jerusalém, nos pés de Gamaliel, ele também já tinha o pai, que era construtor de tendas, ensinou para Paulo.
ensinou para Saulo. Ele já tinha sua profissão desde criança, né? E naquele tempo os pais ensinavam muitos a Torá quando ela era criança, né? Eles tinham que recitar para eles. Então a criança já crescia com a formação. E Paulo, quando saiu de Tarso, ele saiu com uma boa formação, que era uma formação, uma base muito boa. Tanto que diz a Bíblia que entre aqueles alunos que estavam estudando naquela época junto com ele sobressaiu do meio deles, ele se tornou o melhor aluno da classe, dos pés de Gamaliel, tinha muita facilidade de entender as coisas. E ele é tanto que ele saiu dali um rabino formado. E mais tarde ele foi fazer parte do Conselho de Jerusalém. Então Paulo se formou ali naquela cidade, naquela escola, aos pés de Gamaliel. E ali ele ficou aquele tempo de período, que eu creio que é de 5 anos, né? Mas uns falam que é 8, não importa, o importante é que ele se formou. Ele ficou ali 5, 8 anos, mas ele saiu com uma formação muito grande. E de repente, depois dele formar, ele se formou nos pés de Gamaliel, aqueles 5 anos, ou 8, não importa, o que ele ia fazer? Formado ali, ele voltou para a cidade de Tarso, que é a sua cidade de nascimento, para cooperar nas sinagogas da cidade. E estando lá na sinagoga da sua cidade de Tarso, cooperando na sinagoga, de repente ele recebe um convite. Que convite é esse? Um convite do seu professor Gamaliel. Para quê? Para que ele fosse para a cidade de Jerusalém para fazer parte do conselho do Sinédrio. É tanto verdade isso que quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que ele deu o seu voto. Qual é o voto? Concordando com o apedrejamento de Estevão. Então ele era um membro do conselho. Quando aconteceu isso? Depois da formação dele, aos pés de Gamaliel, que ele completou os seus 5, 8 anos, o que ele ia ficar fazendo ali? Estava formado, então ele volta para a cidade dele de Tarso de nascença para cooperar na sinagoga. Mas na expectativa de que ele ia ser chamado para fazer parte do Sinédrio, no conselho, pela formação que ele deu e demonstrou ser um homem muito sábio. Naquele tempo que ele ficou cooperando na cidade de Tarso, de repente surgiu uma vaga no conselho lá de Jerusalém, do Sinédrio. Aí Gamaliel, seu professor, conhecendo a sabedoria dele, a capacidade dele, me manda um convite para ele estar em Jerusalém para se tornar um membro do conselho do Sinédrio. É aquilo que ele já esperava há muito tempo. E ele vai para fazer parte do conselho do Sinédrio. Mas quando ele chega lá, tem uma surpresa. Ele encontra algo diferente lá em Jerusalém. O quê? Um povo chamado a seita do caminho, que era do partido do Nazareno, dizendo que era o Deus encarnado e que veio para cumprir a lei. E aquilo ali mexeu com a mente